ter sobrenome ajuda, mas será que é fundamental para a gente obter sucesso na nossa profissão? Meu nome é Tatiana Del Águila, eu estou aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Advocacia em Destaque, com o nosso convidado especial, Dr. Kleber Lopes, e o presidente do nosso instituto, Dr. Jacques Veloso. Filho de lavradores, nasceu goiano, mas hoje ele é tocantinense, completando agora 25 anos na advocacia, irmão de 6 mulheres e casado com a Adriana e pai de 2 filhos. Depois de muita luta, ele se tornou uma referência na advocacia criminal da nossa capital. Dr. Kleber Lopes, seja bem-vindo. Olá, Tati. Olá, Jacques. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje para trocar ideias sobre advocacia, bater um papo descontraído, falar das nossas experiências ao longo desses 25 anos. Kleber, Dr. Kleber, né? Como foi o início da sua carreira? Olha, o início da advocacia, principalmente para quem não tem um sobrenome, como você bem disse, é bem mais difícil. As dificuldades são maiores do que aquelas enfrentadas por aqueles advogados que nascem em uma família de juristas, têm um escritório para assumir assim que se forme. E eu me recordo que no início da profissão, eu morava no Núcleo Bandeirante, recém-casado, e eu não tinha carro para trabalhar, mas sempre aparece uma alma generosa na vida da gente. Eu tenho um primo que me emprestou um carro, era um Fiat Uno 1987, vermelho, com a pintura toda queimada, mas para mim foi uma mudança exponencial, né? Eu passei a ter uma forma de locomoção, então eu já tinha como ir pro fórum, já tinha como ir para as audiências de carro, e minha vida mudou muito naquele momento, graças à generosidade desse meu primo. E no começo, né, o advogado que começa a profissão, a principal dificuldade que ele tem é exatamente ter cliente. Não adianta o advogado saber direito, estar preparado. Se ele não tiver cliente, não adianta. Então, eu, quando abri o escritório em 1999, lá no setor bancário norte, eram 2 salinhas num prédio modesto, e nós tínhamos muita disposição para trabalhar, tínhamos ali muita vontade de vencer na vida e não tínhamos cliente. Então, o desespero inicial é esse. Você está pronto, estudou direito, está pronto, mas não tem cliente. Paralelamente a isso, eu comecei a dar aula na faculdade. E isso também foi muito bacana no meu início, porque isso me deu condições de me manter atualizado, de me manter estudando. E uma das ferramentas, talvez a mais importante para o advogado, é o conhecimento, é o saber jurídico. O advogado que se prepara, que chega numa audiência preparado, ele tem melhores condições de obter os resultados mais adequados. Kleber, eu fiz aqui na sua apresentação, né, contei um fato atípico, né, que você nasceu goiano e depois mudou, né, a cidade que você nasceu passou a ser parte do Tocantins, né, e como que foi a sua vinda para Brasília e o que foi que te levou a escolher o direito como profissão? Eu costumo dizer que a minha vida é uma sucessão de acidentes, né? Primeiro, eu nasci, como você disse, no interior do estado de Goiás, que era norte de Goiás, uma divisão do estado em 88, a minha cidade, a pequena Dois Irmãos, que ainda hoje deve ter 4, 5 mil habitantes, né? E naquela época muito menos. E meus pais trabalhavam em uma fazenda que ficava a 11 quilômetros da cidade. E a minha irmã mais velha, naquele ano de 1980, foi lá visitar meus pais para exatamente dizer que ia se casar. E naquela ocasião, eu não me lembro desse diálogo, obviamente, mas naquela ocasião ela falou com os meus pais que eu precisava vir estudar. Algumas das minhas irmãs, inclusive, 8. Algumas das minhas irmãs já moravam aqui, inclusive. Eu tinha já 4 irmãs aqui. E a minha irmã mais velha foi lá e me fez esse resgate e me trouxe para estudar. Cheguei em dezembro de 80, saí de casa no dia 13 de dezembro de 1980 e cheguei aqui dia 14. Fui morar no setor oeste do Gama, na quadra 11. E ali foi uma mudança muito dura na minha vida, porque eu rompi um vínculo com os meus pais e vim morar a uma distância de mais de 1.000 quilômetros. E foram tempos bem difíceis, assim, eu chorava muito na escola, chorava na casa da minha irmã, e saudade da minha mãe, saudade do meu pai.
Foram tempos muito difíceis, muito difíceis. Mas quis o destino, né, que as coisas fossem acontecendo. A faculdade foi outro acidente. Quando eu terminei o segundo grau, eu não tinha a menor perspectiva de fazer faculdade, porque quando eu terminei o segundo grau, eu era impressor gráfico. Trabalhava na gráfica Coronário, aqui no setor bancário norte. Morava no Gama e trabalhava nessa gráfica. E terminei o segundo grau. Faculdade era algo que não passava nos planos. E tanto que eu voltei para o Tocantins em 1990. Aí o estado já era Tocantins, Palmas já era uma cidade iniciando. E eu acabei voltando para Palmas na perspectiva de ter algum sucesso lá. E bati cabeça lá 2 anos e meio, não deu certo. Voltei para Brasília em 93. E aí a minha irmã me estimulou para fazer vestibular. E eu falei, mas como é que eu vou pagar a faculdade? Eu não tenho dinheiro. Aí ela falou, não, faz o vestibular que eu te ajudo. Aí você tenta o crédito educativo e se der certo, você consegue. Aí fiz o vestibular. E aí tem um dado curioso que pouca gente sabe. Eu fiz o vestibular nas Faculdades Integradas do Planalto Central, a FIPLAC, que ficava lá no Valparaíso. Sim. Que era mais perto do Gama, onde eu morava. Então, para mim, era muito mais fácil fazer a faculdade lá do que fazer aqui no plano piloto. E essa faculdade não era ainda uma faculdade acreditada, e por isso eu digo sempre que não é só a faculdade que te projeta, você precisa ter o seu esforço pessoal. Comecei na FIPLAC, consegui o crédito educativo. No meio do curso, eu transferi para o CEUB por uma razão única. Eu tinha passado no estágio do Ministério Público, do DS, e o Ministério Público ficava no plano, eu morava no Gama e a faculdade no Valparaíso. Eu não tinha carro ainda nessa época, eu não tinha condições de fazer essa logística. Aí eu fiz a transferência para o CEUB, passei numa prova. A minha transferência foi indeferida, porque o CEUB entendeu que a FIPLAC estava sob intervenção do MEC. A transferência indeferida, eu fiz um mandado de segurança na Justiça Federal, fizemos um agravo no Tribunal Regional Federal e conseguimos uma liminar no tribunal, e eu fui para o CEUB contra a vontade da instituição. Cheguei lá em 96, e o curioso disso é que eu entrei no CEUB dessa maneira, contra a vontade do CEUB, mas eu me formei em dezembro de 98 e em fevereiro de 99 eu já era professor da faculdade. Veja como a vida dá volta, né? Mas como o mundo gira, né? E o mais curioso, eu não quero dizer nome, né? Mas a pessoa que indeferiu a minha transferência lá em 96, depois se tornou meu cliente. Como o mundo dá volta. Aquele aluno que não servia para ser aluno do CEUB, porque a faculdade não era boa, entra por força de um mandado de uma decisão judicial, forma na faculdade, vira professor, e depois aquele sujeito que foi meu algoz no passado vira meu cliente e se tornou um grande amigo, diga-se de passagem. Eu naturalmente superei aquela dificuldade do passado, e eu acho que a gente tem que pensar sempre no futuro. As coisas que acontecem na vida da gente, boas ou ruins, elas fazem parte de um projeto de Deus, de um projeto superior, e a gente tem que aprender a conviver com isso, superá-las, olhar para frente, não alimentar mágoa no coração. E eu acho que é isso. Perfeito. E já nessa época você já começou a ter um contato ali, então, com a profissão, né? Já no início do curso você se viu diante das realidades, né, da nossa profissão. Você sabe que aí tem um outro acidente. É que nesse intervalo eu passei num concurso. Eu passei no vestibular em julho de 93, em janeiro de 94 eu passei num concurso para o GDF. Eu fiz parte dessa carreira que hoje é o DF Legal, na época tinha outro nome. Eu passei nesse concurso em 94 e logo em seguida... Fiscal de postura, exatamente isso. Aí eu fui convocado para ser jurado no Gama, no Tribunal do Júri do Gama. Recebi uma cartinha e convocação para ser jurado. Você viu, outro acidente, eu poderia não ter sido convocado. Esse troço é um sorteio. O juiz pega lá uma relação de servidores e bota numa urna lá e sorteia, seu nome aparece lá. E aí eu fui fazer júri no Gama, como jurado. E aí talvez tenha havido o encantamento pela advocacia criminal, porque eu, como jurado, ficava lá, fiz vários júris como jurados e comecei a assistir a performance, a sustentação dos promotores, vários advogados eu presenciei lá. Os promotores não eram tantos porque eles eram fixos naquela vara criminal, mas os advogados eram vários que passavam por lá, inúmeros advogados passavam por lá. E eu comecei a gostar daquele ambiente, comecei a gostar daquilo. E
Eu me lembro que em 96 o CEUB fez um júri simulado de um caso real, cujo advogado tinha sido o Raul Livino, que era o titular do escritório modelo do CEUB. E eu fiz esse júri simulado em 96, aí sim, atuando como advogado de defesa. E quando terminou o júri simulado, o Raul Livino me chama e falou assim, ó, você pode investir nisso aí que você tem talento. Ó. Aí vejam, as coisas foram se encaminhando, né? E aí na sequência, inclusive, eu fui fazer estágio no escritório do Raul e fiquei lá um bom tempo. O Raul é uma pessoa a quem eu devo muito na profissão, me ensinou muito, me ensinou sobretudo a entender a dimensão da advocacia, a importância da advocacia, a importância do advogado, como o advogado tem que se portar, como o advogado tem que se posicionar. E isso é uma ferramenta muito importante. Muitos advogados perdem espaço na profissão porque não têm a consciência da importância que ele tem nesse processo. Ele acaba sendo acometido daquilo que às vezes a gente chama de síndrome do vira-lata. O sujeito não se sente autorizado a chegar em determinados ambientes e se colocar em projeção, se colocar em destaque. Ele acha que aquilo, parece que ele não é o lugar dele, sabe? E o advogado precisa romper isso, para ter consciência de que o lugar dele é o lugar onde a Constituição mandou que ele estivesse, né? Um dos principais atores do negócio. Seguramente, o advogado é o porta-voz da cidadania, o advogado é quem leva ao Poder Judiciário as angústias da sociedade, é quem leva ao Poder Judiciário as lágrimas da mãe, as lágrimas do pai, as lágrimas da esposa, dos filhos. Esse é o sujeito responsável por essa condução e ordinariamente, o advogado é o grande responsável pelas transformações na interpretação do direito. Se fôssemos deixar pelo Poder Judiciário simplesmente, eles estariam há 50 anos na interpretação do direito. O advogado é que provoca essa inquietação, essa reflexão e o debate. Mas, enfim, para concluir, Tati, eu queria dizer isso. Muito do que aconteceu na minha vida, em um primeiro olhar, foram acidentes, por assim dizer, mas se você olhar com mais atenção, eu percebo que foi a providência de Deus na minha vida, que me tirou da minha cidade, me tirou aos 8 anos de casa e me trouxe para Brasília e me permitiu, não só permitiu, quis que fosse assim, quis que eu conseguisse superar tantas dificuldades, chegar até aqui, completando 25 anos de advocacia. Você chegou a atuar como advogado também no Raul Livino? Eu me formei em dezembro de 98 e saí do Raul em julho de 99. Então eu fiquei 6 meses lá como advogado. E aí você já saiu para abrir seu escritório? Saí para abrir o escritório. E aí tem outra curiosidade interessante. Quando eu saí do Raul, a Adriana, minha esposa, estava grávida da Laura, nossa filha mais velha. E muita gente falava assim, rapaz, você é louco, você vai sair do escritório onde você está trabalhando, ganhando seu dinheiro, sua mulher está grávida, você vai sair para montar escritório, isso não vai dar certo. Não sei. Mas, aquela história, tocado pela vontade de vencer, eu falei, vai dar sim. Aí, montei o escritório, a gente não tinha plano de saúde, e plano de saúde tinha carência para o parto, né? A gente até fez um plano de saúde depois que a Adriana estava grávida, mas tinha carência para o parto. Tanto que a Laurinha nasceu na Samambaia, num hospitalzinho muito pequeno. Nós tínhamos ela fez o pré-natal no postinho do Bandeirante. E a doutora Aurideia, uma médica muito generosa, falou pra gente, olha, eu faço o parto da Adriana lá na Samambaia, tem um hospital chamado Renascer. Vocês vão lá, ela me cobrou R$500 para fazer o parto. E a Laura nasceu lá. E eu queria contar uma história, se você me permitir. A Laura nasceu na Samambaia, parto normal, 5 minutos. A Adriana ficou na sala antes esperando o trabalho de parto. A doutora Aurelia é muito atenciosa. Mas quando entrou para a sala de parto, 5 minutos, a Laura nasceu, chorou. No outro dia fomos para casa, tudo maravilhoso, tudo certo. Tempos depois, já em 2004, nós tivemos o segundo filho, o Kleber Filho. E aí a gente já morava no condomínio solar de Brasília, já tinha plano de saúde, maravilhoso, nasceu no Hospital Brasília. O que aconteceu? A Adriana teve eclampsia, início de eclampsia. Vai para o hospital, o Kleber Filho nasce com 8 meses, 9 dias de UTI, pegou uma infecçãozinha, a Adriana teve alta, fomos para casa e ele no hospital. Então eu passava de manhã, deixava a Adriana lá, porque ela tinha que tirar leite para colocar na sondinha para amamentar. Deixava ela lá de manhã, ela ficava lá sentada lá fora na recepção, tirava leite, amamentava, voltava. Aí eu passava meio-dia e meia, pegava ela, ia para casa, a gente almoçava, voltava, deixava 2 horas no hospital. E saía à noite, voltava, pegava ela de volta. Esse perrengue por 9 dias. O que eu queria contar, na verdade? Se tivesse sido o contrário, se tivesse sido a Laura, tivesse nascido com essa dificuldade, porque ele nasceu com a imaturidade pulmonar, por conta do 8º mês. Sim. E se fosse o contrário, talvez o destino da família tivesse
Com certeza. sido diferente. Então, ver como Deus escreve certo por linhas tortas, né? Quando a gente não tinha condição, ele nos deu um parto normal, sem nenhuma intercorrência. Quando a gente melhorou, ele nos deu um parto com alguma dificuldade, mas nós, graças a Deus, conseguimos superar. Deus é sempre bom. Agora, Kleber, você falou da importância, né, do advogado, do exercício da nossa profissão, mas eu queria te perguntar um negócio. Muita coisa mudou, né? O que que você acha que mudou mais, né, na nossa profissão, da época que vocês começaram, né? Eu comecei um pouco depois, vocês são mais ou menos contemporâneos, né, você e o Jacques, para o exercício da profissão hoje, sobretudo no momento que a gente vive, que eu não acredito que é só no Brasil, a gente percebe essa polarização de uma forma meio que geral acontecendo no mundo todo, né? Então, os extremos estão muito exaltados, né? Independente de qual lado você se posicione, o que a gente vê é uma guerra de extremos, né? E as nossas instituições, elas precisam estar fortes para que a gente possa exercer a nossa profissão no meu entendimento. O que que você acha sobre isso? O que que mudou e qual a importância dessas instituições para o exercício da nossa profissão? O mundo globalizado virou uma grande aldeia, né? As redes sociais e as tecnologias de um modo geral, agora mais recentemente as tecnologias que aprendem, não é? Que configuram aí a chamada inteligência artificial, isso tudo transformou o mundo num grande caldeirão onde tudo se comunica instantaneamente. O que nós estamos fazendo aqui agora, daqui a pouco vai estar no outro lado do mundo, vai estar em tudo quanto é lugar, numa rapidez impressionante. Isso tudo cria uma atmosfera de polarização, uma atmosfera de tensão, e as instituições estão inseridas nesse mesmo contexto. Então é natural que haja essa trepidação institucional, mas eu sou um otimista em relação a isso. Eu acho que a nossa sociedade, para falar da nossa paróquia, a nossa sociedade brasileira passa por um momento de tensão institucional, essa trepidação, mas eu acho que isso vai passar. O Brasil tem uma democracia relativamente jovem. Agora, para que isso aconteça, é fundamental que as instituições assumam os seus papéis. É fundamental que cada instituição cumpra o seu dever constitucional, porque é preciso enxergar, não é, que, de regra, todo o nosso modelo normativo nasce e morre na Constituição Federal. Então, a Constituição separa tudo isso de maneira muito adequada até. Se cada um cumprisse no seu espaço constitucional o seu dever de casa, se todo mundo fizesse aquilo que deve ser feito dentro do seu espaço, hoje nós vivemos com essa história dessa tensão e polarização, hoje nós temos um estado de coisas em que o judiciário entra nas atribuições do executivo, o executivo aqui e acolá quer interferir no poder judiciário, o legislativo do mesmo modo, e outras instituições, como a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que estão ali também inseridas nesse contexto, acabam sendo atingidas por essa trepidação institucional a que eu me referi. Eu acho que, em especial, falando da advocacia, eu acho que a palavra de ordem é adaptação. Eu digo sempre isso. Nós vivemos em um constante processo de adaptação. Nós precisamos nos adaptar, por exemplo, com a internet. Nós precisamos nos adaptar com o processo eletrônico. Eu me lembro que, na presidência da Comissão de Prerrogativas, certa feita, um advogado foi lá para reclamar e dizer que ele não era obrigado sequer a ter um computador, quanto mais uma internet no escritório. Então, ele não se submetia àquela mudança. Então, veja, a adaptação é fundamental. O advogado que está começando hoje precisa enxergar o mundo, enxergar a advocacia de uma maneira diferente. Na nossa época, né, já que seria mais romântico. E eu acho que tem um desafio maior ainda quem começou lá atrás. Porque esse está tendo uma mudança radical de forma de exercer a profissão, de trato, né, com as autoridades. Tudo isso mudou muito. Eu lembro quando eu era jovem advogado, sem sobrenome, eu ia no Supremo e despachava processo com tranquilidade. Hoje em dia, quase uma via cruz para você conseguir despachar qualquer coisa, né?
Inclusive sobre isso, eu estava comentando antes da gente entrar aqui, eu estava dizendo, as dificuldades na advocacia, elas não acabam. Elas vão mudando de configuração. Hoje nós temos um quadro em que despachar para o ministro Supremo é quase impossível. Eles não assumem isso, mas a realidade é essa. A gente bate lá para falar com o ministro, não consegue, às vezes consegue despachar com o assessor, às vezes nem com o assessor, tem gabinete que não permite que o assessor despache, e a gente fica manietado nesse ambiente. Então, agora, a gente precisa criar fórmulas de... às vezes, o que eu faço? Eu gravo um vídeo, mando para o gabinete, eu faço um vídeo como se fosse a sustentação oral, como se fosse o despacho que eu teria com o ministro, eu gravo e mando para o e-mail do gabinete. E a gente consegue monitorar no escritório se o e-mail foi aberto, quantas visualizações o vídeo teve. Então, são formas que a gente vai encontrando de driblar essas dificuldades. As dificuldades não acabam, é mais ou menos como um filho. Os filhos são pequenos, você tem uma preocupação, eles vão ficando maiorzinhos, a preocupação é outra. Adolescente é outra, casa, você começa a ter preocupação com os netos e assim vai. Tá sempre a gente tendo que correr atrás, né? Kleber, para concluir, eu queria que você me dissesse se hoje, né, você fosse começar de novo, né, e você estivesse decidindo ser advogado. O que você gostaria de saber que você não sabia quando você começou? Eu acho que para começar, eu queria aprender como tratar o cliente na primeira reunião, o que dizer para o cliente, o que não dizer para o cliente, o que dizer para a autoridade policial, o que dizer para o Ministério Público. Porque quando você começa, você não sabe muito bem tratar com isso. E às vezes você perde o cliente porque você não teve habilidade para vender o seu trabalho, vender numa expressão não exatamente adequada, mas para você mostrar para o cliente que você está preparado para cuidar daquele assunto. Isso para mim é fundamental. E algumas regras, eu digo sempre que o advogado tem que ser o primeiro juiz da causa. Eu aprendi assim, mas fui aprender depois. Se alguém tivesse me ensinado isso no primeiro momento, por que o advogado tem que ser o primeiro juiz da causa? Porque senão ele se torna refém da história do cliente. E ele não pode fazer isso. Ele tem que examinar o processo como se juiz fosse, como se estivesse julgando o caso. Porque ele vai ter uma formação, ele vai ter uma opinião legal sobre aquilo que muitas vezes é diferente da versão trazida pelo cliente. Porque senão, se você for partir da versão do cliente e acreditar naquilo, você corre o risco de se comprometer com aquela versão. Então o advogado precisa dizer para o cliente, fala, essa versão do senhor não convence ninguém. Essa versão do senhor aí está totalmente diferente aqui no processo. O que está no processo aqui é assim, ó, isso. Então, essa sua versão não se encaixa aqui. Então, o advogado tem que ter coragem para dizer isso. Isso é difícil. Mas se alguém der confiança para ele, ó, faça isso que vai dar certo, ele vai fazer. Mas às vezes na dúvida ele não faz, porque ele fica com medo de dar errado e não faz. E às vezes acaba perdendo o cliente. Bom, doutor Kleber Lopes, muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer também ao doutor Jacques, presidente do nosso instituto, está mais uma vez aqui com a gente. Agradecer o pessoal que está aqui hoje. E nos encontramos aí agora dentro dos tribunais. Muito bem. A alegria é minha. Queria agradecer verdadeiramente esse convite e dizer que ocasiões assim são importantes, inclusive para que os jovens advogados possam, nos assistindo, aprender algo. Se a gente contribuir com um ou dois, nós já teremos cumprido o nosso papel de espalhar o conhecimento, espalhar a experiência, porque isso é fundamental. Com certeza. Foi muito bom, né? Foi um prazer mesmo. Foi muito bom.